pessoal, meu nome é Marcele e esse é o Sente o Clima, o videocast do WWF Brasil. E nessa temporada a gente vai trabalhar com o tema de COP30, então a gente está em clima de COP. E para conversar sobre esse tema, né, sobre COP e tal, a gente tem duas convidadas super especiais, que é a Alice Patachó, que é comunicadora e ativista e embaixadora do WWF Brasil. E a Flávia Martinelli, que é bióloga e especialista em mudanças climáticas também do WWF Brasil. E hoje, então, a gente vai focar um pouco mais em adaptação climática, que é um dos temas mais importantes da COP30 esse ano. Mas antes da gente entrar no tema, eu queria falar com vocês, entender melhor como que vocês chegaram nesse tema de mudanças climáticas. Como que ele afetou vocês para vocês se interessarem por isso? Olha, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar com vocês. É muito importante que entender que no universo indígena, dentro da concepção e do crescimento, dentro de uma comunidade, a gente se depara em vários momentos com a natureza, né? A gente faz parte desse todo, a gente se entende como parte disso, né? Não dominante diante das relações da natureza. E eu acho que esse foi um grande divisor de águas na minha criação. Deixou muito claro, muito específico, que esses processos que a gente vivia, que vinham sendo alterados, né, com o tempo, a mudança do ciclo das chuvas, que era importante para o nosso plantio, as relações com o mar, que o meu povo tem em grande quantidade, assim, em muita relevância, passaram a ser diferentes. Eu acho que esse foi o momento em que eu entendi que as nossas vidas estavam sendo afetadas e que a gente precisava falar sobre o assunto além da nossa bolha, né? Muito comum que a gente fale isso dentro de uma comunidade, que a gente vive em si, pensa em mitigação de impacto, mas a gente precisa transbordar além disso, né? A gente começa a falar com as comunidades vizinhas, com as vilas, com as cidades e se organizar politicamente para esse lugar. Então, veio muito disso, dessa posição das minhas lideranças também, de compreender que a gente já vivia os impactos das mudanças climáticas e compreender como é que a minha geração, né, quanto jovens, o que a gente podia fazer para poder ajudar os nossos territórios a se adaptarem melhor, porque a gente sabe que a gente não tem muita alternativa no que a gente vive hoje, né? Algumas coisas são realmente inevitáveis, mas a gente pode sim resolver mitigar impactos, a gente pode colaborar para o crescimento da nossa floresta e fazer esse processo de reparação e de reflorestamento que a gente já vem trabalhando há um tempo. Pô, com certeza. A minha história é um pouquinho, assim, como bióloga, na verdade eu tive contato primeiro com uma outra crise que a gente vive até hoje, que é a crise da biodiversidade, né? Então, quando eu estudei, mal se falava em mudanças climáticas, não foi um tema que eu estudei assim, na universidade, mas eu comecei a me preocupar muito com esse tema por morar, né, em uma ilha, que é a cidade de Vitória. Então, quando eu comecei a entender a crise climática, eu entendi que também era uma ameaça à minha cidade, né? Então, o aumento do nível do mar, as enchentes, seriam impactos que poderiam acontecer na minha cidade. Então, isso começou a me alertar bastante. Foi quando eu comecei a entrar mais no ativismo climático, né? Mas antes já muito preocupada com essa crise da biodiversidade, enquanto bióloga, trabalhando na floresta também, pesquisando os primatas lá do Espírito Santo. Vendo a fragmentação da floresta, né, vendo a perda de hábitat desses animais, também foi algo que me tocou muito. Então, comecei a trabalhar bastante com esse tema, que é totalmente conectado com a crise climática, por mais que a gente não faça tanto essas pontes, né? Mas são duas crises que andam muito juntas e que são frutos de outras crises também, né? Crise social, econômica, né? Humanitária. Então, está tudo conectado de uma forma muito preocupante, assim. Flávia, eu queria que você nos ajudasse a entender o que é a adaptação climática e por que ela é importante. É um tema que tem ganhado cada vez mais relevância, né, ultimamente, mas basicamente é como a gente se prepara em diversos níveis, né, para lidar com esses eventos extremos que estão cada vez mais frequentes. Então, a gente vê acontecendo cada vez mais, né, enchentes ou crises de calor, enfim, ciclones, dependendo da região do planeta, né, as crises e os impactos são diferentes, mas para todos esses impactos a gente precisa se estruturar e se preparar para lidar com eles. Então, a adaptação vem para isso. Como que a gente se adapta a essa realidade que está cada vez mais impactando as nossas vidas no dia a dia. Então, essa adaptação pode vir a nível de cidade, por exemplo, né, como as cidades se preparam, ou como que as comunidades, né, no interior se preparam, como que os plantios podem ser adaptados, né, como as plantações podem ser adaptadas. Então, tudo que significa uma medida para se preparar para esses eventos mais extremos é uma adaptação. Então, basicamente, é isso.
E os povos indígenas, eles já historicamente, né, ancestralmente, têm trabalhado com soluções para mitigar, mas também para adaptar. Eu queria que você explicasse, Alice, para a gente, né, contasse um pouco de exemplos que vêm de saberes, né, e de práticas dos povos indígenas para lidar com mudanças climáticas e adaptação. Olha, nós temos diversos trabalhos que são não só pioneiros em comunidades, em muitos casos, mas que são realmente inspiração para que a gente consiga ampliar isso e trabalhar em outros povos, em outras comunidades indígenas pelo Brasil, que passam do reflorestamento até o processo de entender como funciona a irrigação dos territórios em que nós plantamos, como funciona a drenagem da água pelo próprio solo onde nós moramos. Tudo isso muito baseado na região em que a gente vive, né? Meu povo fica na Mata Atlântica, a gente mora no extremo sul da Bahia. É um lugar que chove bastante, né? Tem uma formação de chuva muito boa por conta do oceano, mas que precisa, assim, de uma atenção, até porque é um bioma muito degradado, né? E a gente vem restaurando áreas com reflorestamento, pensando também na melhor maneira possível de encontrar as sementes certas de fazer isso, porque não é só reflorestar, né? A gente precisa ter uma consciência de que o reflorestamento ele precisa beneficiar todo um ecossistema, né? Os animais que vão se alimentar daquele espaço, nós também que dependemos dessa alimentação. Então, tudo isso tem sido muito bem trabalhado dentro das comunidades. Minha comunidade hoje fica dentro do Parque Nacional do Descobrimento, e atua justamente nisso, né? Como a gente pode usar o reflorestamento não só como um benefício dentro do espaço que é a natureza e do que a gente precisa para viver em harmonia com esse lugar, mas com a nossa espiritualidade, mas também como uma relação turística, né? Mostrar que o ecossistema, que o processo de sustentabilidade, ele também é rentável para essas comunidades. Então, trabalhar isso de um modo mais claro, objetivo, compreender essas dinâmicas tem sido fundamental para que a gente alcance esse lugar, né? Trazendo não só o conhecimento ancestral, mas também trazendo as tecnologias da própria academia, fazendo com que essas trocas com outros povos, com as teias dos povos, consigam alimentar esse espaço, essa busca, né, pelo conhecimento. Por isso que a gente diz que os povos indígenas e comunidades tradicionais são os guardiões, né, dos nossos biomas aqui no Brasil. Não sei se vocês querem falar um pouco mais sobre a importância também dessas comunidades na conservação, né, dos nossos biomas, assim. Assim, cientificamente, né, já está provado, né, que os territórios indígenas, as comunidades tradicionais, né, são os que conseguem resistir também às pressões externas, né, os impactos de desmatamento, porque as próprias comunidades se organizam também para resistir, né, a esses avanços, assim, né? Então, são territórios mais conservados e até dá para ver na evolução dos mapas, assim, né? Aquele território ali fechadinho, verdinho, da imagem aérea, assim, né? E ao redor, tudo sendo desmatado, e aquele território mais conservado por ter pessoas ali ocupando e resistindo, né? Então, são áreas extremamente importantes para a biodiversidade, mas não só, né? Também tem toda a população que ali vive, depende da natureza ali, né? Que tem uma relação muito, assim, de dependência mesmo da natureza, né? Então, que inclusive, né, tem muitos povos que consideram os rios seus avós, né? Então, é uma relação familiar que, se a gente pensar no nível disso, assim, né? Quando você polui um rio, você perde um rio, você está perdendo um ancestral seu, né? Um avô, uma avó. A gente entende como é o luto também desses povos, né? Diante das ameaças. Então, isso é muito importante também, a gente conseguir entender a parte cultural, né? Como que essa relação com a natureza para a gente que é da cidade, né, as pessoas que não têm, que perderam um pouco essa conexão com a natureza, é tentar se reconectar melhor e levar para nesse nível de pessoalidade, né? A gente não tem que olhar a natureza como um recurso, né, econômico, algo que vai beneficiar a gente, mas sim uma relação familiar mesmo, porque é esse nível de dependência que a humanidade tem com a natureza, né? É compreender que a gente faz parte do ecossistema como qualquer outro bicho, né? Não é um sistema de dominação. A gente está aqui como mais uma espécie no planeta. Acontece que essa espécie vem lidando com várias questões e se colocando num lugar de soberania que não cabe a nós, né? Muito pelo contrário. Entender isso dentro do espaço em que a gente vive é fundamental para que a gente mantenha as espécies andando nesses corredores de mata, né? A gente fala muito disso porque muitas vezes as pessoas
atravessam a relação da alimentação, por exemplo, indígena, né, dentro do processo de caça e de pesca, mas sim compreender a complexidade disso e os processos também que são respeitados dentro desse momento, né? Existe um período de defesa das espécies, de reprodução que precisa ser respeitado, mas também de várias outras coisas, né, que estão aliadas a isso. E quando a gente chega nesse lugar hoje, em que a gente começa a formar as novas gerações para poder entender os processos técnicos que acontecem também, né, formando biólogos, formando pessoas que trabalham dentro dessa linha, justamente para auxiliar as comunidades em como lidar com essas questões de crise, é muito importante para que a gente alcance um futuro que a gente tanto busca, né? É compreender que esse futuro ancestral, ele passa por esse lugar da história, da tradição, mas também pelo alcance do novo, né? Para entender a pesquisa, entender o que fundamenta tudo isso. É interessante que a gente está aqui, né, falando com duas representantes da Mata Atlântica, que é um bioma super ameaçado, super desmatado, e onde está a maior parte da nossa população, né? Eu queria que vocês falassem um pouco sobre se a gente entende, né, que precisamos conservar nossos biomas, que precisamos ter outra relação com eles, né? Qual que é o desafio? Por que a gente ainda está, né, tá parado aqui? Por que a gente não consegue avançar, né, em algumas discussões ou em implementação também, né? Porque... É complexo. Mas eu acho que o desafio começa desde a história da colonização no Brasil, né? Inclusive, você falou, a Mata Atlântica, grande parte da população está na Mata Atlântica, porque a Mata Atlântica ocupou o litoral, que foi por onde chegaram, né, os colonizadores. Então, e desde lá, a lógica sempre foi exploratória, né? E até hoje a gente reproduz muito isso na nossa própria economia, né? Exploração, sei lá, produção de commodities que não respeita a natureza, né? Então, é de devastação e produção, sempre visando sempre, né, o lucro, enfim, são lógicas muito diferentes do que a gente precisa, né, para conseguir conservar a natureza de um jeito que ela traga o retorno que a gente precisa também, né, dos serviços ecossistêmicos, né, então de providenciar água, tudo que a gente depende no dia a dia, né, o ar limpo, a água, é a natureza que traz para a gente, né, alimento saudável, e a gente parece que esquece disso um pouco por causa dessa lógica exploratória, né, de produção. Então, esse é o grande desafio, porque não é uma coisa pequena que a gente consegue mudar, teria que ser uma mudança sistêmica, né, cultural também, uma mudança de pensamento, comportamento, e de grande escala, né, tem que ser numa escala global, inclusive, né, não adianta só um país fazer uma revolução se todos os países usam outra lógica. Então, por isso a COP. Por isso a COP, que é o momento ali dos países dialogarem, tentarem criar soluções juntos, mas que também é um processo único, específico daquele momento, né, político. Porque é isso, também não adianta também ser só global, um acordo global, mas também chega a nível de implementação dos países ou nas cidades e não é implementado. Então, são muitas camadas, né? É desde o individual, coletivo, político, e aí o político em diversos níveis, né? Nacional, municipal, global, e essa mudança tem que ser em todos esses níveis. É um grande desafio, mas é possível, assim como a gente já provou ser possível resolver outras crises, quando a gente acorda, né, para o problema e consegue pensar em soluções mais justas, né, porque precisa também ter justiça social, climática nesse meio do caminho. Então, é sim possível, mas precisa de vontade política e precisa de mudança de comportamento, né, e mudança de pensamento das pessoas também. Você quer falar dos desafios que você vê, Alice? É importante que quando a gente fala disso, eu acho que deixar bem claro que o que a gente aponta como a relação política nessa história é como as relações políticas podem facilitar para que isso chegue até nós, quanto comunidade, quanto cidade, porque muitas vezes a gente fala sobre o processo de coleta seletiva, a gente fala de diversos setores que a gente pode, sim, implementar, mas que precisa desse suporte político, né? Entender isso é compreender que não é só fazer a nossa parte, né? Tem que ter toda uma busca, principalmente uma pressão social, para que as outras instâncias consigam levar a questão da sustentabilidade como uma prioridade para o nosso governo, né? Entender isso coloca a gente num lugar de compreender a complexidade da história, mas principalmente a execução,
né? Porque a gente precisa formar as pessoas, a gente precisa garantir que esses recursos cheguem nesses lugares. A gente sabe que isso demanda várias outras relações, né? São custos também. Infelizmente, a gente não pode deixar de falar disso. A gente vive num mundo capitalista. Então, assim, compreender isso e levar essas relações para a COP é justamente discutir como isso vai funcionar. Quem vai pagar a conta? Quem vai resolver o quê? Como é que a gente pode fazer isso acontecer? Qual é a parte de cada um? Né? Dividir essas tarefas, porque a gente sabe que não vai plantar mais de 1 milhão de árvores sozinhos. Né? A gente precisa de todo mundo trabalhando juntos nessa. E mitigando outras relações de devastação de territórios, a gente consegue chegar lá também. Não adianta a gente continuar plantando se o outro lado continua destruindo. Então, é pensar nessas relações mesmo. E já que a gente está falando de adaptação, eu fiquei lembrando muito de alguns exemplos, né? E a gente falou de aqui, Mata Atlântica, né? A gente teve casos recentes de inundações na Bahia, por exemplo, né? A história de Porto Alegre, que ficou muito... que está muito na memória das pessoas ainda, né? E são alguns casos que a gente poderia lidar se tivesse, né, em algum momento, implementado ações de adaptação, né? Sim, e o triste é que mesmo acontecendo esses desastres, né, no momento da reconstrução, ainda assim, existem poucas políticas de adaptação que consideram, tá bom, a gente sofreu tudo isso, né, e não foi possível evitar, é possível que esses eventos voltem novamente, o que a gente pode fazer agora nesse meio do caminho para reconstruir de uma forma que a gente previna ou pelo menos diminua um pouco os impactos, né? E não tem sido feito, o que é muito triste, né? E existem medidas já comprovadas que é possível, né, reduzir esses danos, mas mesmo assim ainda é uma lógica só de reconstrução o mais rápido possível, né? Uma infraestrutura mais rápido possível, mas ainda muito baseada, né, na infraestrutura cinza, que a gente chama, né? Asfalto, estradas e tal. Mas tá bom, como que a gente pode reconstruir usando a natureza, que já ajuda na mitigação, e como essa natureza pode ajudar a se adaptar também. Então, como né, um reflorestamento, uma restauração. Eu acho que é muito importante também a gente debater como a gente diminui as desigualdades, né, que nascem a partir disso. Porque a gente está falando de diversas pessoas, a gente fala de uma classe social específica, a gente fala de um gênero específico, né, sobretudo mulheres que mais sofrem com as mudanças climáticas. E isso também se apresenta em vários lugares pelo Brasil, né, quando a gente vê as enchentes, quando a gente vê as secas acontecendo também em vários outros estados. Pensar nesse tipo de mitigação de impactos também, né? A gente repensar a questão da igualdade social, principalmente partindo e dialogando sobre o racismo ambiental, que é um assunto pouco discutido nesses lugares. Né? A gente não pode falar sobre como o mundo vem sendo... como tudo vem acontecendo dentro desse espaço, né? Como a humanidade vem lidando com isso, sem falar de como as pessoas realmente são impactadas, de fato, dentro das suas próprias vidas. Enfim, como é que a gente lida com tudo isso, né? Grande parte das pessoas que sofrem com as mudanças climáticas não são as pessoas que produzem esse lixo, não são as pessoas, ou muitas vezes que são obrigadas a usar disso porque não tem outras alternativas, né? Então, são várias questões, são muitas camadas pra gente discutir, pra gente... Muitas camadas. Resolver. E redução de pobreza é uma das medidas de adaptação mais importantes. Então, quando a gente fala de clima, a gente não pode deixar de falar de redução de desigualdades, né? Então, por quê? Porque exatamente o que a Alice trouxe, né? Quando existe um impacto extremo, né, do clima, então se tem uma enchente numa cidade, se você tem recursos, né, para conseguir sair, de repente, da sua casa e ir para outro lugar, ou, enfim, se você tem rede de apoio também, isso é importante, né? Especialmente falando de pessoas LGBT, que APN+, também é importante. Então, mas recursos também. Então, se você tem pouco recurso para se reerguer, né, depois daquele evento, você vai sofrer com aquilo anos e anos, porque a política pública, até mitigar aquilo ali, vai demorar. Então, redução de desigualdades é super importante quando a gente fala de adaptação. Bom, agora a gente vai para um momento, que é um quadro aqui do Sente o Clima, que é o momento preto no branco. Preto no Branco é uma campanha do WWF Brasil de combate à desinformação. E para isso a gente vai ler comentários nas nossas redes sociais. Eu tenho muito medo disso. O primeiro que a gente vai ler é um comentário e eu vou passar para a Alice, porque é especial, sobre povos indígenas. O comentário é o seguinte, abre aspas. Sou a favor do índio ter seu espaço.
mas o suficiente para a sobrevivência. Outra coisa, se está devolvendo terras, pelo que eu entendi, que eles devolvam tecnologia. Tem que viver como índio, sem iPhone, sem canoa motor, etc. Tem que respirar quando vai responder essa. A gente já começa errado quando a gente já vê falando de índio, né? A gente não reconhece as relações linguísticas que isso aborda. Bom, os povos indígenas têm sim usado de muita tecnologia para lidar com as suas crises, tentar entender os seus territórios, trabalhar melhor com a sua própria terra, de um jeito sustentável. Isso é muito importante. Mas eu acho que, para começar, o que as pessoas entendem sobre sobreviver dentro do território indígena? Porque as pessoas acham que podem nos limitar a 3 hectares de terra e acham que isso é suficiente. Não é só uma relação de plantio, mas é uma relação ancestral com o lugar onde você sempre existiu. O lugar onde o próprio povo foi criado. O meu povo é um povo que, inicialmente, antes da colonização, vivia como seminômade. A gente vagava por um território bem amplo, inclusive até o Espírito Santo. Mas quando o processo de aldeamento começou, a gente acabou ficando muito no território baiano. A gente tem comunidades no Espírito Santo e no Rio de Janeiro hoje, em Minas Gerais. Mas são territórios que vieram depois. Mas os primeiros aldeamentos aconteceram na Bahia, no extremo sul da Bahia. E é importante que as pessoas entendam que, apesar daquele território ancestral ser muito importante para a gente e ter um valor não comparável em questão de dinheiro, né, mas em questão de espírito, em questão de vivência e de convivência com esse território, com o próprio povo, existem muitas questões, né? Não se limita ao que a gente produz no nosso território para o nosso consumo, mas como a gente se estabelece naquele lugar com os outros, com a relação do bioma, com a relação que é o crescimento das outras espécies e de como tudo isso nos afeta. Sabe? Então, assim, para além disso também, né? São várias questões. E quando a gente fala sobre a questão da tecnologia, nossa, é difícil, eu trabalho com tecnologia, né? Mas é entender que as pessoas ainda tratam com muita ignorância essas relações, como se a gente não tivesse o direito de pertencer a esse espaço brasileiro, de aderir à modernidade e essas técnicas, né? Em relação ao nosso próprio benefício. A gente chegou até aqui e a gente passou a fazer uso disso, né, dos objetos da colonização, porque a gente foi obrigado. O problema é que o que incomoda é que a gente começou a fazer uso de uma ferramenta de um modo muito positivo. Eu acho que é essa a questão. Quando a gente começa a usar a internet, não para mudar a nossa identidade, não para se envergonhar de quem nós somos, mas para vestir essa roupa, para colocar isso em xeque, para falar sobre os nossos, para se afirmar, para se colocar nesse lugar e deixar bem claro que nós fazemos parte dessa discussão, isso incomoda. Eu acho que é muito disso. Mas se a gente tiver que devolver as tecnologias, muita gente no Brasil vai ter que parar de tomar banho. Sabe? Muita gente vai ter que parar de comer macaxeira. Tem muita coisa aí, a gente sabe, né? O milho vocês não vão plantar mais, né? Porque a domesticação do milho foi indígena. Então, entender essas pequenas coisas. Assim, a gente brinca com isso, lógico, mas é um assunto muito sério, né? O quanto a pessoa está envolvida nessas relações e não percebe que a colonização colocou isso dentro da cabeça dela, que a gente tem que estar se limitando a esse espaço, que o indígena, ele só é indígena quando ele está vivendo como em 1500, né? A gente tem outro comentário aqui muito interessante que eu vou passar para a Flávia. E é sobre mudanças climáticas, né? Mudanças climáticas, é engano e mentira. Criaram a narrativa de problema climático, mas nem camada de ozônio existe. O engano faz parte da dominação e doutrinação dos que não buscam conhecer a verdade. Qual que é a verdade, Flávia? Cara, a primeira vez que eu me deparei com comentários assim, eu acho que foi uns 12 anos atrás, foi uma palestra que eu fui sobre mudanças climáticas, e era no CREA, lá do Espírito Santo, né, então, do conselho lá dos engenheiros e tal. Eu achei que ia ser uma palestra, tipo, a favor né, vamos combater a crise climática, e era o contrário, era um professor acadêmico, acho que ele era físico na época, e ele falando totalmente contra as mudanças climáticas. Então, o que ele estava falando era assim, música para os ouvidos de quem estava ali, que eram pessoas que depois tomariam decisões, né, sobre obras, infraestrutura, que normalmente, ainda, infelizmente, né, está muito associado ao desenvolvimento, né, contra a natureza. Então, como se uma coisa fosse contrária da outra, né? Então, quando a gente fala de narrativa, realmente existem várias narrativas, né? E a narrativa que muitas pessoas querem ouvir
é que não existe crise climática exatamente para não precisar fazer nada a respeito e continuar... Não lidar com ela. Não lidar com ela, continuar explorando o mundo do jeito que a gente explora, né? Desrespeitando as comunidades tradicionais, tudo isso. Então, assim, é uma questão... as pessoas querem acreditar no que elas querem acreditar, né? Mas se a gente for olhar a ciência, né? O que a ciência diz, a comunidade científica, a maioria, né, dos cientistas que estão falando, não as exceções, porque existem exceções, sim, né? Mas o que é um consenso da comunidade científica hoje? É que a crise climática existe, é um debate que existe desde a década de 70. Então, desde a década de 70, os cientistas alertam que, né, o mundo está mudando, o clima está mudando, se a gente continuar nesse caminho vai piorar. E agora a gente chegou aqui em 2025 com água, né, literalmente invadindo aí nossos litorais, ciclones acontecendo com mais frequência, né, no sul, ondas de calor acontecendo cada vez mais nas cidades. Então, com impactos muito grandes, comprovadamente, por causa da ação humana, né? Então, por causa das emissões dos gases de efeito estufa que estão acontecendo desde a Revolução Industrial. E é muito claro quando a gente vê os gráficos, né? À medida que vai subindo as emissões desses gases, né, por causa de industrialização, queima de combustíveis fósseis, também vai subindo tanto o número de eventos extremos, né, quanto também a temperatura do planeta. Então, é uma coisa que se retroalimenta, né? Quanto maior a temperatura, maior o impacto, e é um Secas, ciclo inundações. que mesmo se hoje a gente parasse todas as emissões, a gente ainda ia lidar com esses impactos por muito tempo, porque o que já foi emitido lá atrás, a gente ainda vai lidar com isso por muito tempo. Por isso a importância da adaptação nesse meio do caminho aí, até a gente conseguir parar de emitir e mudar essa lógica que a gente está vivendo hoje, né, de destruição. E eu queria terminar com uma coisa, assim, com um tom mais otimista. Queria saber Por favor. o que inspira e o que dá esperança para vocês para continuar nessa luta. Vai lá, Alice. Nossa, acho que muita gente fala do futuro, né? E eu até tive uma apresentação recente em que eu expliquei para as pessoas que o povo pataxó não tem a palavra futuro no vocabulário. No Pachorrã, nós não reconhecemos futuro como uma palavra. Nós temos palavras, assim, que dão a entender sobre o amanhã, mas é algo muito em aberto. E é muito importante que as pessoas entendam isso. A gente não precisa de um calendário para reger a vida. Eu acho isso muito bacana. Mas ainda assim, compreender que eu acho que a minha inspiração, ela vem muito do passado, né? Do que a gente aprende com os nossos ancestrais, daquilo que a gente precisa para sobreviver. E para estar nesse lugar de um modo que seja mais confortável para o nosso povo, né? Que garanta os nossos direitos básicos. Eu acho que a minha luta começou a partir disso. Adentrou muito na questão climática, porque não dá para falar de povos indígenas sem falar das questões climáticas. Por mais que a gente desconhecesse esse termo há muitos anos atrás eu nem sabia o que era ativista. E hoje eu me intitulo ativista, ambientalista. São coisas que a gente acabou trazendo para o nosso cotidiano, para o nosso vocabulário. A gente passou a aderir isso e se empoderar da palavra para mostrar para as pessoas que nós também estamos antenados nisso tudo, que nós também temos e reconhecemos a nossa responsabilidade, né, quanto humanidade. Então, assim, que as pessoas também tenham essa mesma consciência, né? Acho que é buscar isso. A inspiração do meu trabalho vem muito desse lugar, desse meu território. Que lindo. Nossa. Acho que para mim, acho que ver o que me traz bastante esperança, assim, é ver outras pessoas na luta, assim, como as comunidades delas também estão enfrentando, assim, não só a crise climática, né, a crise ambiental como um todo. Então, e ver mulheres na luta é muito bom e é muito interessante ver como as mulheres também estão à frente dessa pauta, assim, resistindo, né, e também inspirando suas próprias comunidades, territórios. Então, me dá bastante esperança. E tentar ter contato com notícias boas também, porque a gente vê muita notícia ruim, né? O tempo inteiro. Sempre é o que bomba, né? O que viraliza e tal. Mas também existem notícias muito boas, principalmente a nível local. Acho que o que mais traz esperança para mim é ver ações locais. Então, é aquele bairro que criou uma horta lá comunitária. É aquela pessoa que começou o movimento no prédio dela, mudou, né? Conseguiu implantar a coleta seletiva no prédio dela. Ou aquele cara que fez um corredor aqui, um parque urbano aqui em São Paulo, um cara sozinho plantou árvores ao longo de um corredor grandão, isso mudou completamente a cidade. Então, são coisas assim que, às vezes, até a nível individual ou coletivo ali pequeno, mas que a nível local fez toda a diferença para aquela cidade, assim. Então, diante dos cenários políticos que a gente tem vivido, que é o macro, assim, e que traz muita desesperança, porque a gente vê esses embates, né, muito fortes e muitas derrotas, assim, no Congresso e tal,
Quando a gente olha mais para o micro ali, para o local, para o seu vizinho, para o seu bairro, para a sua cidade, existem exemplos muito concretos de que é possível fazer. Às vezes até com muito pouco, mas é possível transformar ali a realidade. Adorei, obrigada, viu, meninas? Obrigada. Flávia, Alice. E para quem quiser saber mais sobre esse tema, sobre meio ambiente, clima, pode acompanhar nas nossas redes sociais do WWF Brasil, também da nossa embaixadora Alice Patachó, que produz muito conteúdo sobre isso. Aproveita, curte, compartilha e manda para outras pessoas, que é para essa discussão seguir nos bares, em casa, etc. Obrigada. Obrigada, gente. Obrigada.